TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, ao vivo. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, onde não tem como você participar. É claro que você vai assistir, você vai aprender, mas efetivamente a sua participação ao vivo é toda terça-feira. A direção do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez continua mantendo toda a nossa estrutura para que nós possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença, porque na verdade é a participação imediata. Nesta terça-feira, 13 de julho, é a segunda terça-feira do mês. Hoje, Divinópolis teve temperatura perto de 7 graus. Agora, no meio da tarde, a temperatura chegou a 25 graus. Elevou um pouquinho em comparação com os últimos dias. Mas ainda estamos no inverno, estamos vivendo dias frios. E, evidentemente, tem aquelas pessoas que aprovam, gostam e outras nem tanto. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela segunda vez, ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu recebo o doutor André Cunha Coelho da Rocha. Ele é médico urologista, especialista na cirurgia robótica da próstata. Doutor André Cunha Coelho da Rocha, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui pela segunda vez neste ano de 2021. Muito boa noite, Samuel do Vale, muito boa noite a toda a audiência da TV Candidez. É um prazer estar aqui com vocês hoje pela segunda vez. E hoje vai ser um dia muito interessante, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata, como que é o diagnóstico, o tratamento, os principais mitos, dúvidas, com maneira muito clara, muito objetiva, para a gente trazer muita informação para a turma aí. E já de antemão, agradecendo você aqui, em nome de toda a direção do Sistema MPA de Comunicação, em nome do nosso diretor, o Mairink Júnior, que está também nos acompanhando, pela sua presença, por essa parceria, doutor André Cunha Coelho da Rocha, que é médico de Belo Horizonte e que traz aí, evidentemente, informações importantes sobre essa questão do câncer de próstata, mas muito mais voltado também para uma cirurgia robótica e que traz muitos benefícios, amenizando assim os traumas e sequelas. Eu falei agora há pouco da temperatura em Divinópolis, que está um pouco frio, né? Hoje tivemos 7 graus bem pela manhã. Como é que está a temperatura em Belo Horizonte, meu caro doutor André? Em BH também está um pouquinho frio, mas tem ficado um clima mais ameno, né? Eu sou suspeito para falar que eu gosto muito do frio, né? Mas o pessoal está reclamando do frio lá sim. Legal. Doutor André, sobre esse nosso tema de hoje, é verdade que todos os homens com o avanço da idade vão apresentar câncer de próstata? Olha, é muito prevalente, né? É uma doença muito prevalente na população, né? Mas antes de mais nada, primeiramente, eu preciso mandar um beijo para o meu filho Otávio, que está me assistindo agora, que me cobrou. Papai, manda um beijo para mim, então, filho, um beijo, te amo. Daqui a pouco o papai está aí, mandar um beijo para minha esposa também, Camila. Daqui a pouco estou aí com vocês, um grande beijo. E você tem um novinho também, né? Tem o Henrique, pequenininho lá, de 4 meses, já deve estar dormindo agora, né? Daqui a pouco eu estou lá. E já que você tocou nessa questão do assunto logo de cara aqui, mandando um abraço para o Otávio, né? Quantos anos tem o Otávio? Otávio vai fazer 6. Que legal, que bacana. E é na família que você busca também força, né, evidentemente, para estar nesse dia a dia, de consultório, de sala Exatamente. de cirurgia, e tendo que se concentrar muito também, evidentemente, com seus pacientes. É uma rotina muito pesada, né, muito corrida, né, mas a gente tem que sempre se organizar
para a gente ter um tempo muito bom para a família, porque a família é a base de tudo, né? A família que é a força da gente, né? E para poder trabalhar com foco, com determinação e poder ajudar nossos pacientes da melhor maneira possível. Okay. Um abraço, viu, Otávio? Um abraço para você, um abraço também para a Camila e toda a família, e para o Henrique, novinho ainda, né? Poucos meses. Isso. Um abraço para toda a família que está nos acompanhando ao vivo pelo nosso site da TV Candidez. Essa questão de todos vão apresentar um câncer de próstata causa um certo temor em muitos homens. É isso que é muito importante quando o paciente vai no consultório. Ele muitas vezes já está protelando há muito tempo para marcar uma consulta, muitas vezes é a esposa que precisa bater naquela tecla, vai no urologista, você já passou de uma certa idade, precisa fazer o exame de controle da próstata, né? Mas o câncer de próstata é algo que ele vai aparecer com a idade. É uma doença que vai crescendo muito lentamente, né? A gente tem algumas estimativas que mostram que durante 15 anos, um tumor ele cresce em torno de 1 centímetro cúbico, ou seja, cresce muito lentamente, né? E a maior parcela da população vai ter o câncer de próstata a partir dos 65 anos de idade. Obviamente, ela pode ter antes, dependendo de alguns fatores de risco, né? E quanto mais idoso o paciente, a gente sabe que o paciente acima de 90, o paciente que chega a 100 anos, muitas vezes vai ter um pequeno foco de tumor de próstata, que muitas vezes nessa idade não vai ter nenhum comprometimento na qualidade de vida, né? O importante é o diagnóstico precoce. Tem uma faixa etária que o câncer prevalece de forma mais comum? A partir dos 65 anos de idade. 65% dos casos são acima de 65 anos de idade. Tá, pela sua experiência como médico urologista, já com toda aquela sua especialidade que você citou no programa passado, o que você pode adiantar para a gente com relação, o que pode fazer as células tumorais crescerem? Tem algum fator importante para isso, que isso aconteça? Olha, a genética ela é a base, né? Obviamente, por isso que tem tumores que têm características hereditárias, né? E o câncer de próstata é uma delas, né? Pacientes que, por exemplo, têm história de câncer de próstata em familiares de primeiro grau, né? Pai, irmãos, têm um risco muito maior de ter, né? Pacientes que têm, por exemplo, histórico na família em pai, irmãos, podem ter um risco em torno de 3 a 4 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população normal, né? E outros fatores de risco, por exemplo, pessoas da raça negra, né? O caráter genético muito presente também tem uma maior prevalência. O câncer na população negra já tem alguns estudos que mostram que ele é mais agressivo, né? Obviamente também obesidade, o tabagismo, enfim, o cigarro ele é fator de risco para tudo, né? Basicamente são esses os principais fatores de risco. Muito bem, eu quero deixar aqui mais uma vez o nosso telefone de contato, o nosso WhatsApp, que é o 999326228. Você pode enviar a sua pergunta, o programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo, a TV Candidez prioriza esse ao vivo e que faz toda e absoluta diferença. Quem está mandando aqui uma mensagem é o Jesus do bairro Porto Velho, aqui em Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao doutor André para comentar para a gente por que o câncer de próstata normalmente não tem sintoma. O médico responde para a gente. Olha, é uma pergunta que muitos pacientes me fazem no consultório. Olha, doutor, eu vim aqui fazer esse exame, muitas vezes o paciente que muitas vezes a gente precisa de dar o diagnóstico, ele fala, mas muitas vezes eu nunca senti nada, porque o câncer de próstata, ele vai se desenvolver na parte externa da próstata. Então, a parte externa da próstata, ela não vai causar sintomas quanto à parte interna. Por isso que a pessoa que muitas vezes tem a próstata crescida, doença benigna, que a gente chama de hiperplasia da próstata, isso que vai dar sintomas, que a pessoa vai urinar mal, jato fraco, dificuldade de esvaziar a bexiga, acordar várias vezes à noite, porque a parte interna, o miolo da próstata, que cresce quando a pessoa tem a próstata aumentada. Já o câncer de próstata, as células tumorais elas vão se desenvolver na parte externa da próstata. Por isso que, quando a gente faz o exame de toque, a gente muitas vezes vai sentir um pequeno caroço na superfície da próstata, que é a parte interna, que muitas vezes tem o contato próximo da região do reto. Legal, o Cláudio Grego está mandando aqui uma mensagem, eu achei bastante interessante. Muito obrigado pela sua mensagem, Cláudia. Está dizendo aqui que ele é da cidade de Itaúna, mas a família é de São Gonçalo do Pará. Como saber se o câncer, que o tumor da próstata é um câncer? Tem que ser feito algum tipo de exame? A próstata pode ser retirada e às vezes nem ter uma necessidade, pode não ser um tumor maligno?
Bom, vamos ver como é que o médico doutor André vai responder para a gente. Eu não sei se deu para você compreender aqui, ele fez duas, três perguntas, tudo de uma forma só. Obrigado, Cláudio, pela sua pergunta. O nosso WhatsApp está ativo, é ao vivo. Olha, o nosso objetivo como médico, ainda mais quando a gente se especializa numa determinada área da medicina, a gente tem que aprimorar sempre o conhecimento técnico-científico para trazer uma linguagem clara e objetiva para o nosso paciente, né? Então, essa é uma pergunta que a gente vê muito frequentemente no consultório. Quando a gente fala de câncer de próstata, é a doença maligna, tá? Então, todo câncer de próstata ele é maligno. E o diagnóstico ele vai ser feito com base em uma série de critérios, né? Sempre quando o paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata, é porque muitas vezes ele tinha alguns fatores de risco, como por exemplo, esse que eu já citei, mas algumas alterações em exame, como o exame de toque alterado, um PSA um pouco aumentado, que é a proteína produzida pela próstata, que vai aumentar no sangue quando existe um câncer de próstata, também presente em outras situações. Então, quando a gente faz o diagnóstico, é basicamente através de uma biópsia. São critérios que nos fizeram pensar que aquele paciente tem um risco de câncer de próstata, a gente faz uma biópsia, aquela biópsia mostra a célula tumoral e a partir daí que a gente vai determinar o tratamento. Então, quando o paciente vai para uma cirurgia, a gente sabe que ele tem uma célula maligna na próstata. Então, o risco disso acontecer, por exemplo, a pessoa fazer uma cirurgia e não ter tumor na próstata, isso geralmente não acontece, porque a biópsia já mostra a lesão. Muito bem, olha aqui, eu estou percebendo hoje, nós fizemos várias chamadas durante a semana, destacando aqui a presença do médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha, que é um médico urologista, especialista na questão da cirurgia robótica da próstata. Eu estou percebendo que logo no início do programa tem muita gente participando. Um telespectador que não quis se identificar, ele pergunta se o câncer de próstata, mesmo sem sintoma, pode apresentar, por exemplo, emagrecimento. Meu PSA deu 0,50. O que significa isso? Ele não fala a idade dele. Olha, a gente vê que o risco maior, obviamente o PSA, ele é um dos dados que a gente utiliza para acompanhar o nosso paciente, né? Quando a gente fala em valores de PSA, os valores de PSA eles vão variar de acordo com uma série de situações, até mesmo idade, né? Existe uma tabela específica que estima o valor esperado do PSA para cada faixa etária, mas é algo muito subjetivo, né? Mas quando a gente pensa num PSA de 0,5, rarissimamente a pessoa vai ter um câncer de próstata naquele momento. Mas é importante a gente sempre falar, doutor, eu sempre fiz o PSA com o meu clínico geral, o meu médico sempre pediu o PSA e sempre estava normal. Agora aumentou. Por isso que o urologista ele precisa ser avaliado sempre. Porque muitas vezes a pessoa tem um PSA normal, baixinho, e quando a gente vai fazer um exame de toque, tem um pequeno carocinho, uma pequena alteração na próstata que a gente já pensa, olha, a gente tem que ficar de olho porque daqui a um tempo esse PSA pode começar a alterar. Então, por isso que a prevenção e a avaliação anual com o urologista, ela faz toda a diferença. Vamos ver se a gente pode aqui ajudar o Adilson do bairro Santo Antônio de Divinópolis. Boa noite, Samuel. Meu PSA deu 0,41. Tenho 48 anos. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu tenho que fazer o exame do toque? Obrigado, meu caro Adilson. Parece ter um certo temor com relação a fazer exame do toque, né? Como é que você diz? 48 anos, PSA 0,41. Exatamente. Quem já fez exame de toque sabe, né? Não é nada, é mais um tabu antes de ser feito do que propriamente dito uma situação dolorosa, constrangedora, nada disso, né? Um exame que demora segundos, né? Mas ele é importante porque se o seu PSA está baixinho, pode ser que, mesmo com o PSA baixo, já comece alguma pequena alteração na superfície da próstata que possa também fazer a gente pensar que num futuro próximo aquilo possa evoluir. Mas à medida que o PSA está normal, ele ainda não se desenvolveu de uma maneira tão intensa. E o exame de toque também não é só para a gente identificar o tumor. Muitas vezes a gente faz o exame de toque para a pessoa que está com algum sintoma de próstata aumentada e a gente já pensa, olha, pelo seu toque não tem nenhuma alteração em relação a nódulo, a caroço, mas a sua próstata ela é grande e isso pode trazer outros problemas sem ser relacionados ao câncer também. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 13 de julho. Deixa eu falar para você rapidamente aqui da Mega Scan. Você já sabe que num dado momento da vida você pode precisar de uma ressonância magnética. E o nome que mais te inspira confiança em Divinópolis é Mega Scan. Ressonância magnética é Mega Scan. A Mega Scan tem um horário estendido de segunda a sexta até as 10 da noite. Olha só que beleza, muita gente trabalha e às vezes não pode se ausentar durante o trabalho para fazer algum tipo de exame. A Mega Scan coloca até às 10 da noite, no sábado até 1 da tarde. Deixa eu dizer para você que na próxima terça-feira nós vamos abordar sobre a questão do infarto que cresce até 30% nos homens, principalmente nessa época do ano. Eu vou ter o prazer de receber aqui o médico cardiologista Dr. Otaviano Greco.
Ele esteve conosco em janeiro e vai voltar agora para trazer informações importantes relacionadas à questão da prevenção no que diz respeito às doenças cardiológicas. Já na última terça-feira do mês, dia 27, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do cirurgião plástico Dr. André Moraes. Ele esteve conosco nos últimos 2 meses e vai estar de volta nessa entrevista, abordando, é claro, um tema importante ligado à cirurgia plástica. Um abraço para o Dr. André Moraes, que nos acompanha ao vivo também nessa terça-feira. De volta com a nossa entrevista ao vivo, eu estou tendo o prazer de receber hoje um médico urologista e especialista na cirurgia da próstata robótica, Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Nós estamos falando hoje sobre a questão do câncer de próstata, principalmente se existe forma de prevenção. Estou recebendo aqui algumas mensagens, doutor André. Acabei de receber aqui uma mensagem, muita gente quer saber sobre formas de prevenção. Apenas uma boa alimentação com eliminação de gordura e atividade física, isso pode contribuir de alguma forma? É o Alisson, do bairro Niterói. Obrigado, Alisson, pela sua pergunta e o médico responde para a gente. Prazer, Alisson. Na verdade, toda atuação de métodos saudáveis de saúde, eles vão ser preventivos para uma série de doenças, não somente o câncer de próstata, né? Então, assim, você fazendo exercício físico regular, tendo uma alimentação balanceada, bebendo bastante líquido, tendo uma boa noite de sono e fazendo coisas que são boas para a sua saúde, né? Isso, com bom senso, a gente consegue lidar muito bem com isso, né? Então, a gente vai conseguir prevenir uma série de situações, não somente o câncer, né? Mas especificamente para o câncer de próstata, principalmente obesidade, cigarro e aqueles outros fatores de risco que eu falei. Mas não somente tem uma coisa que você vai comer, ou um hábito específico, um remédio, uma alimentação específica para aquilo, não do ponto de vista direto. Ok. Ô Juarez, eu vi aqui a sua mensagem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão desse ambiente onde o médico André Cunha Coelho da Rocha realiza a cirurgia robótica. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isso, então fique ligado aí. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência aqui na sua pergunta. Nosso WhatsApp está na tela, está ativo, você pode perguntar. Olha aqui que pergunta. Qual que é a verdadeira utilidade do toque retal? Ele será sempre necessário, mesmo com o PSA estando normal? O médico respondeu isso no primeiro bloco, mais ou menos, mas em respeito aqui ao telespectador, o Magno, eu estou fazendo a pergunta, e ele fala para a gente desse toque. O toque, ele é um complemento? Como é que você, médico, vê essa situação? Ele é uma associação, porque quando a gente fala em toque retal e PSA, a gente está falando em rastreio populacional extenso, né? Então, todos os métodos de rastreio populacional, para eles terem uma atuação ampla, eles precisam ser rápidos, simples e baratos, né? Então, com o PSA e o exame de toque, eu consigo ter uma assertividade muito grande em predizer se aquele paciente tem alguma alteração naquele momento que me faça pensar que aquele paciente tem um risco maior de ter o câncer de próstata, entendeu? Então, o toque ele vai me dizer isso, ele vai me dizer uma estimativa do tamanho da próstata, eu vou conseguir determinar a superfície externa da próstata, se ela está lisa, se é uma próstata macia, se é uma próstata dura, se tem algum carocinho crescendo lá, se é uma próstata regular, se é uma próstata irregular. Então, são uma série de informações que vão me ajudar muito a falar para aquele paciente, olha, você vai voltar aqui o ano que vem para a gente manter a prevenção ou vamos fazer alguns outros exames porque tem uma pequena alteração ali. Olá, Samuel, boa noite, tenho 56 anos, meu PSA sempre foi abaixo da média. Esse ano, eu fiz o exame e deu 5.0. Eu tive Covid em janeiro desse ano. Tem alguma relação a ver com a alteração do PSA? Porque falam que a Covid pode deixar algum tipo de sequela no organismo. Isso procede? José Luiz, mora aqui no centro em Divinópolis, fico feliz e o doutor André nos responder. Obrigado, José Luiz. Vamos ver como é que o doutor André pode te responder. Olha, a gente vê que o Covid é uma doença muito nova, né? Ela ainda está sendo estudada e daqui a alguns anos certamente vão aparecer algumas situações, tanto relacionadas à própria Covid ou às próprias vacinas, que muitas vezes podem impactar no médio e longo prazo a questão da nossa saúde, né?
Mas do ponto de vista prático, assim, o Covid ser responsável diretamente, o vírus ser responsável diretamente por promover uma inflamação da próstata, ainda não tem nada de maneira específica, algum trabalho científico que comprove isso, né? O PSA aumentado, ele está associado a uma série de situações. O câncer de próstata, a próstata aumentada e as inflamações da próstata. Então, o valor, ele não quer dizer que você tem câncer de próstata ou não. O valor, ele é uma estimativa que tem algum processo acontecendo na próstata que precisa ser avaliado. Olá, boa noite. A minha próstata está inchada e isso, confesso, que está alterando na minha relação sexual. Eu tenho 60 anos. O que causa o inchaço da próstata, Samuel? Muito obrigado pela sua pergunta. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. O importante é que a gente possa fazer essa pergunta. Próstata inchada, diz ele aqui, doutor André. O inchaço da próstata é uma coisa completamente do câncer de próstata. O inchaço é uma situação benigna, onde as células internas da próstata elas começam a se proliferar e elas começam a obstruir um pouco o canal interno da uretra, tá? Então, por isso, muitas vezes a pessoa vai ter um jato um pouco fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga, e sabe-se que pacientes com próstata inchada, eles têm uma maior tendência a desenvolver algum grau de disfunção erétil. Isso está diretamente relacionado, mas isso não significa que você tem câncer, são situações diferentes. Por isso que o acompanhamento urológico anual com o urologista, ele é tão importante, que a gente vai avaliar tanto a situação de próstata inchada, quanto o câncer de próstata. Qual é a idade correta hoje, 2021, para o paciente procurar um médico urologista para começar a fazer uma avaliação da detectação, para detectar a próstata, se está no estágio normal ou não? Que idade? Eu sempre falo para os meus pacientes que não existe uma idade correta, né? Mas do ponto de vista prático, se a gente for seguir todos os protocolos da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente vê que os pacientes com história familiar de câncer de próstata, eles devem começar o acompanhamento no mínimo a partir dos 45 anos de idade. E os pacientes sem história familiar a partir dos 50 anos de idade. Mas assim, isso varia muito a partir do momento que a pessoa está confortável a começar a ir no urologista. Eu tenho paciente que, por exemplo, com 38 anos já começou a ir e fala, doutor, eu sou muito cuidadoso com a minha saúde, eu já queria começar a fazer os exames. Tem paciente de 40 anos que já faz. E tem muitas vezes o contrário, o paciente com seus 65 anos de idade que nunca foi no urologista, né? Então a gente vê que essa concepção ela tem mudado um pouco, né? Tem pacientes, muitos pacientes mais idosos, que muitas vezes se fosse há vários anos atrás eles nem fariam o exame e agora estão procurando, fazendo a primeira consulta, né? E tem pacientes mais jovens também começando a fazer o acompanhamento mais recente. Então isso parte muito da ideia, né, da mensagem que o médico passa e da própria conscientização da população em relação à prevenção. Eu estou recebendo aqui agora perguntas que vão direto à questão da sua especialidade, que é a cirurgia robótica. César, por exemplo, está perguntando quais são as grandes vantagens que tem a cirurgia robótica em relação à cirurgia convencional. Eu queria que você já falou isso no programa passado, mas é sempre bom falar, porque a cirurgia, não sei se você tem esse tipo de abordagem no consultório, é um temor violento para os homens, porque fala-se que ela traz um histórico, não estou falando aqui da cirurgia robótica, né, a cirurgia convencional, que ela traz um histórico da questão da incontinência urinária, e o grande receio é a questão da disfunção erétil. Exatamente. Como é que você poderia garantir, assim, a falar para deixar o homem mais tranquilo dos benefícios da cirurgia robótica e o que você acrescentaria nessa pergunta do César? Ô César, muito obrigado aqui pela sua pergunta. Olha, acho que tudo parte primeiro do diagnóstico e da relação que você tem com o seu médico. Isso é fato, isso já é comprovado. Eu vejo isso no consultório no dia a dia. A partir do momento que o seu médico ele se interessou pelo seu problema, não ficou aquela coisa mecânica, olha, o seu diagnóstico é esse, o seu tratamento é esse, a sua cirurgia é essa. A partir do momento que você já acompanha seu paciente há vários anos, você já desenvolveu aquela relação de empatia, de confiança, você vai fazendo aquele acompanhamento. A partir do momento que muitas vezes aparece um câncer de próstata, aquele paciente muitas vezes já está tão à vontade, já te conhece tão bem, que acaba que o direcionamento para um tratamento cirúrgico ele vai ser muito mais fácil, ele vai ser aceito de uma maneira muito mais fácil.
É diferente quando, por exemplo, uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer de próstata. O que muitas vezes os pacientes pensam? Olha, eu tenho uma doença maligna, eu vou morrer disso, agora minha vida acabou. E não é bem assim, né? Hoje em dia, em torno de 80% até 95% dos casos de câncer de próstata, eles são curados a partir do momento que é feito o diagnóstico precoce. Então isso é muito importante. Mas quando a gente direciona o paciente para a cirurgia, principalmente a cirurgia robótica, a gente tem muitos benefícios, que é o quê? Primeiro que a visualização que a gente tem, uma visualização de 10 a 20 vezes de amplificação, a gente consegue identificar todas as estruturas dos nervos, os movimentos que a gente faz com os braços robóticos, eles são muito mais finos, muito mais delicados, a gente consegue fazer emenda da uretra na bexiga de uma maneira muito mais precisa. Nos casos que não nos permitem fazer a preservação dos nervos, que são doenças de mais baixo risco, a gente consegue descolar os nervos com altíssima precisão da próstata, minimizando muito a questão da impotência sexual, risco de sangramento. Então, são uma série de benefícios, mas tudo parte de dar certo ou a evolução do paciente, principalmente da relação que ele cria com o seu médico ao longo do tempo. Isso é fundamental. Que legal, que bacana. A cirurgia robótica em Belo Horizonte, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, porque eu estou acabando de receber aqui uma outra mensagem. O tema, a gente é claro que sempre está abordando a questão do câncer de próstata, a gente está com um médico especialista que é urologista, doutor André, e evidentemente que a gente percebe que às vezes o telespectador ele quer fazer outras perguntas que não têm a ver com o tema. Isso é muito comum com outros médicos, com outras clínicas também. Olha só a pergunta aqui do Antônio do Esplanada, você pode até responder de maneira bem rápida. Pergunte ao doutor André, eu fiz uma vasectomia há 10 anos e de 2 anos para cá, tenho percebido que vem diminuindo o nível do líquido na ejaculação. Isto é normal? Antônio, vamos ver como é que o médico pode te ajudar, doutor André Cunha Coelho da Rocha. Olha, isso não vai ter nenhuma relação com a vasectomia. Tá? A vasectomia é um procedimento onde a gente faz um pequeno corte no canal que leva o espermatozoide do testículo até o líquido da próstata. Então, você só não vai ter líquido, você não vai ter espermatozoides no líquido seminal, porque quem produz o sêmen é a próstata. Então, se o volume do sêmen ele está diminuindo, não tem nada a ver com a sua vasectomia. Muitas vezes pode estar relacionado à própria próstata. Tem próstatas que muitas vezes, ao longo da idade, a próstata ela contrai um pouco, diminui a produção de sêmen, mas não tem nenhuma relação com a vasectomia, não. Muito bem, são 9h32, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 13 de julho, recebendo com muito prazer o médico urologista, doutor André Cunha Coelho da Rocha, de Belo Horizonte. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar na sequência do programa desta terça-feira. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro de Divinópolis. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira.
Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. A Unimed Divinópolis está com a campanha Mude um Hábito. É o Movimento Nacional da Unimed. Enquanto o Túlio coloca para a gente aí o VT, essa Mude um Hábito, ele promove uma onda de cuidados em todo o Brasil, incentivando as pessoas a viver da melhor forma possível, seja por meio da alimentação saudável, prática de exercícios, encontro do equilíbrio emocional ou pela busca de qualquer mudança que seja capaz de incentivar as pessoas. Visa encorajar a adoção de práticas mais saudáveis. Mude um Hábito, nessa parceria aí da Unimed Divinópolis. Obrigado aí ao Túlio. Deixa eu falar aqui para você um recado importantíssimo que às vezes aparentemente pode não ter nada a ver com a saúde, mas eu faço questão de deixar aqui o registro dentro do programa Amostra Grátis da Saúde, aqui pela TV Candidez, do nosso colega, o jornalista, o Tiago Carvalho, que é jornalista da TV Integração. Ele é repórter, está lançando o e-book, o seu livro com histórias dos bastidores do telejornalismo no Centro-Oeste. O livro se chama Onde Nascem os Jornalistas. Você sabe como é feita uma reportagem, de onde surgem as notícias, como os telejornais são produzidos no interior? Em seu primeiro livro, o jornalista Tiago Carvalho, com 1,5 décadas de trajetória no telejornalismo, conta como é a experiência de entrar ao vivo em rede nacional, as dificuldades para cobrir um assassinato e o velório de uma criança. O e-book está disponível na pré-venda na amazon.com.br. Um abraço aí para o colega Tiago Carvalho, ele que é repórter da TV Integração e que está agora se lançando também como escritor. Muito sucesso, muita felicidade. Portanto, na Amazon vale a pena. É algo muito acessível, né, para quem é jornalista, para quem é estudante de comunicação ou até mesmo quer saber um pouco mais dessa vida nossa aí de jornalista. Um abraço, meu Tiago Carvalho. Sucesso para você aí nessa nova empreitada. Deixa eu dar aqui um outro recado, dizendo para você que na primeira terça-feira de agosto vai estar conosco o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon de Assis esteve conosco nesse mês, onde nós falamos sobre a questão de como aumentar a imunidade. E ele volta agora no dia 3 de agosto, é a primeira terça-feira de agosto.
Obrigado aí ao Túlio. Já no dia 10, nós teremos a presença da fisioterapeuta Priscila Michalski. Um abraço para toda a equipe da Gerdau Divinópolis. A fisioterapeuta vai trazer aí informações importantes sobre o tema que ela está ainda apresentando. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a nossa entrevista ao vivo. Estou recebendo hoje com muito prazer o médico urologista, Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Indiscutivelmente um dos grandes nomes da urologia de Belo Horizonte, de todo o estado de Minas Gerais. Eu fico muito feliz aqui, contente com a sua presença aqui hoje, nessa terça-feira, meu caro doutor André, trazendo informações importantes com relação a um assunto muito temido pelos homens. Eu falava agora há pouco da cirurgia e o Kleber me pergunta, aonde é feita a cirurgia pelo doutor André? É feita em Divinópolis ou em Belo Horizonte? Você já falou também no programa passado, mas eu quero reforçar, você faz no Vila da Serra, que é um hospital referência também em Belo Horizonte. Isso, o Vila da Serra ele foi o primeiro hospital de Minas Gerais a possuir a plataforma robótica, né? A primeira plataforma robótica do estado foi lá, em parceria com a FELUMA, que é a Fundação Lucas Machado, que é responsável pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Né? Então, a gente tem uma grande equipe lá responsável por tanto o acolhimento do paciente, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, tem uma equipe grande de concierge que vai fazer o acolhimento daquele paciente, que vai levar o paciente para conhecer toda a trajetória, a pessoa vai conhecer o robô, conhece todo o serviço. Então, é algo que é bastante direcionado para o paciente ele se sentir à vontade num momento difícil, né, que envolve não só o emocional, mas também envolve a família, envolve o físico, os medos, os tabus, quando a gente está tratando o câncer de próstata. Ok, Túlio, se tiver alguma foto aí, você pode colocar para a gente, por gentileza, porque aqui, ó, boa noite, Samuel, o doutor André atende aqui somente em Belo Horizonte. A cirurgia é feita em Belo Horizonte. No caso, para quem mora no interior, é necessário internar alguns dias antes? Ednei, bairro Alim Sulque. Obrigado, viu, Ednei, pela sua pergunta e o médico responde para a gente. Não tem necessidade de nenhuma internação prévia, tá? O que a gente sempre precisa antes de qualquer cirurgia, é criar o vínculo com aquele paciente, né? Então, muitas vezes chega paciente do interior encaminhado por algum colega, muitas vezes, doutor, ele já vai todo pronto para poder operar, ele interna qual dia? Mas eu acho que quando a gente está lidando com uma situação que é tão particular, né, envolve o íntimo de cada pessoa, envolve uma série de situações, é sempre importante que, independente de já estar tudo pronto, tudo organizado, muitas vezes o urologista já fez o diagnóstico, é importante a gente acompanhar, conversar e determinar todo o acompanhamento de pós-operatório e toda a estratégia que a gente vai desenvolver a curto, médio e longo prazo. A gente fala, o paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata é um paciente que vai ficar com você para o resto da vida, né? É um paciente que você vai casar com ele, porque tem que fazer o exame, o controle anualmente, inicialmente o controle semestral, enfim, tem várias etapas que a gente precisa seguir, dependendo do grau de lesão. Muitas vezes tem paciente que tem lesão de baixo risco, vai fazer a cirurgia, ok, está curado. Tem paciente que muitas vezes já tem uma lesão de muito alto risco e precisa de outros tipos de tratamentos associados, enfim. Então é algo que precisa de sempre ter uma equipe preparada e específica para aquele tipo de situação. Estou recebendo aqui agora uma mensagem de Belo Horizonte, do Antônio Alves. Ele pergunta sobre a questão da recuperação. Qual é o ganho com a cirurgia robótica? Obrigado, Antônio. Um abraço a todos aí de Belo Horizonte. Olha, o ganho, ele é principalmente para o paciente, né? O paciente que ele é o foco das atenções. Por quê? A partir do momento que você tem uma equipe que está muito bem preparada para prestar aquele tipo de tratamento, quando a gente fala em cirurgia robótica, então a equipe ela vai estar mais confortável durante a cirurgia, porque quando se desenvolve novas técnicas, novas plataformas, a ergonomia do cirurgião, ou seja, o conforto do cirurgião durante a cirurgia, ele é levado em conta. É diferente se você faz uma cirurgia que vai durar em torno de 2 horas, se você fica em pé do lado do paciente, ou se você fica sentado com uma visão confortável, operando com uma visão muito detalhada, aumentada. Então isso faz diferença, ou seja, a gente está operando com conforto. Isso é um primeiro ponto que vai trazer benefício para a cirurgia, tá?
O segundo ponto são evitar as complicações que são comuns de cirurgias, tá? Principalmente quando a gente mexe nessa área de próstata, que é uma área muito vascularizada. Então você consegue ver pequenos vasos, pequenas artérias, que você consegue clipá-los, evitar sangramentos, né? A gente consegue, por exemplo, quando a gente está fazendo a cirurgia, identificar estruturas nobres e finas, como os nervos, que a gente consegue separá-los da próstata de maneira muito assertiva, obviamente, quando a cirurgia nos permite preservar os nervos, tá? A emenda, quando a gente retira a próstata, a gente precisa de fazer uma emenda da uretra na bexiga. Então a gente consegue ver essa emenda de uma maneira muito mais clara, mais limpa, mais ampla, a visão muito mais próxima. E, obviamente, quando a gente trabalha com a cirurgia robótica, o índice de dor no pós-operatório ele é muito menor, a necessidade de analgésico no pós-operatório é muito menor. Na grande maioria das vezes o paciente fica tem paciente que muitas vezes fica 24 horas internado ou 2 dias, isso vai depender muito, né? Mas a gente vê que em relação às cirurgias abertas, a cirurgia laparoscópica, isso evoluiu bastante em relação a benefício para a equipe e para o paciente. E você pega um feedback, porque você falou aí agora de maneira muito clara que acaba que é um paciente que tem que ser acompanhado, não é que fez a cirurgia, vai embora, acabou. Ele tem que ter um acompanhamento, você deixou isso aí muito bem claro. E como é que é o grau de satisfação do paciente-cliente quando ele passa pela cirurgia robótica, principalmente na questão da incontinência urinária e da disfunção erétil, que é o que mais preocupa, digamos, os homens. Não sei se você concorda com esse tipo de abordagem. Exatamente. Inicialmente, quando a robótica surgiu, o principal questionamento era isso. Será que o benefício ele vai ser só um benefício comercial para a empresa, né? Hoje em dia tem uma grande empresa que domina muito essa área, né? Mas já tem novos robôs chegando, já tem um robô novo no mercado, né? Ainda não tem no Brasil, mas certamente daqui a pouco vai chegar. E a partir do momento que for evoluindo as novas plataformas, comercialmente isso vai ficar mais fácil a competição, né, entre as empresas. Mas exatamente era essa discussão, qual que vai ser o real benefício do paciente? E a gente já vê que tem já uns bons anos, né, a robótica começou nos anos 2000, então já tem 20 anos de robótica no mundo e 10 anos de robótica aproximadamente no Brasil, né? O nosso serviço, a partir de 2016, que já tá fazendo a cirurgia, então a gente vê que o índice de continência urinária, ou seja, a pessoa não precisar usar fralda, fazer cirurgia de incontinência depois, isso melhorou de uma maneira muito importante, né? Hoje em dia, o paciente que faz a cirurgia robótica, ele tem um índice de incontinência muito baixo, tá? E em relação à potência, isso vai depender muito do grau da lesão. Por exemplo, que tem tumores de altíssimo grau, altíssimo risco, que muitas vezes estão invadindo os nervos. Então a gente não pode preservar os nervos. Esse paciente vai ter um grau de impotência. Mas muitas vezes o paciente que fez o diagnóstico precoce, uma lesão de baixo grau, localizada, onde a parte oncológica permite a gente preservar os nervos, aí sim esse paciente tem um ganho muito grande, porque a gente consegue, com a visibilidade e com os movimentos assertivos do robô, descolar os nervos com bastante tranquilidade. E é esse o grande ganho. Mas a potência em relação a qualquer tipo de técnica cirúrgica, ela está muito relacionada ao grau do tumor, o que você pode fazer na cirurgia, e também ao grau de potência do paciente antes. Isso é muito importante. E quando você tem um paciente, por exemplo, ele tem muita dúvida com relação à cirurgia robótica, porque parece que para o leigo ou para a grande maioria é um assunto ainda um tanto quanto distante, um tanto quanto desconhecido. É porque ainda é novo. O médico aí, ele é muito importante para explicar, né, esse benefício e esse ganho. Exatamente. Tudo isso que você está resumindo agora. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa, quando chega no consultório, doutor, eu vim fazer o exame de próstata, muitas vezes você faz um diagnóstico de câncer de próstata, olha, o melhor tratamento para você neste momento seria a cirurgia robótica. Quando a gente faz esse direcionamento para o paciente, muitas vezes vem na cabeça, olha, é um robô que vai me operar e o doutor vai programar o robô e o robozinho vai ficar me programando. Não. Todos os movimentos que o cirurgião faz, né, na plataforma robótica, no console, são movimentos que são transmitidos para as pinças robóticas, tá? Então, se eu abro a pinça, se eu abro a minha mão no console, a pinça vai abrir. Se eu corto, a pinça corta. Se eu faço uma coagulação, a pinça vai fazer a coagulação. Se eu solto os braços, o robô para completamente. Então, são uma série de mecanismos de segurança, de sensores, que nos permitem trazer para o paciente movimentos assertivos, mas
os movimentos eles são muito mais finos, são muito mais delicados do que a própria mão humana. É isso que é o ganho, que nos permite fazer uma anastomose, uma emenda muito mais assertiva, uma visibilidade muito mais intensa, uma preservação de estruturas nobres muito mais intensa. Então é isso que realmente é o grande ganho. Mas quem faz tudo é o cirurgião. Se não tiver um cirurgião treinado, um cirurgião formado naquele tipo de técnica e com experiência, realmente não faz diferença. E você também já deixou claro aqui que a sua passagem pela França durante 2 anos, ela foi fundamental nessa questão, porque você viveu o ambiente ali durante muitos e muitos meses, né? Exatamente. Vivendo essa experiência e nesse contato com os profissionais de lá. Essa bagagem ela foi importantíssima e ela dá resultado hoje, evidentemente, no seu dia a dia. Exatamente, porque quando o robô chegou no Vila da Serra, eu já estava me programando para ir fazer uma especialização, né? Então tudo casou, o momento ideal casou exatamente com isso, que eu pude aprender, ter o primeiro contato do ponto de vista cirúrgico, pude operar, pude auxiliar, pude ver muita coisa com os melhores do mundo, né? Os cirurgiões que eu antes, quando eu estava no início da residência, eu vi os vídeos, eu estava lá operando com eles. Ele me dava a cadeira para muitas vezes operar. André, faz essa parte aqui. Então, assim, eu vivi todas as etapas, tanto a parte mecânica de como que funciona o robô, tanto a parte técnica de operar, tanto a parte de campo, ou seja, de fazer o auxílio, onde que a gente vai afastar, onde que vai aspirar, porque isso é importante também, você ter uma formação como auxiliar e também uma formação como cirurgião. E nesses 2 anos eu pude acompanhar os 2 maiores serviços da França com o maior volume de cirurgia robótica da Europa. Isso é fantástico, né? Legal. O Vila da Serra foi um dos primeiros aqui de Minas Gerais? Foi o primeiro. O primeiro? Foi o primeiro. Nossa, isso é um ganho importante, né? Isso dá passa uma confiança muito grande. Isso, a gente for avaliar, o hospital já está próximo em torno de 800 cirurgias, né? Um volume muito grande, né? Se a gente for avaliar no Brasil hoje, já se passam de 45 mil cirurgias robóticas, considerando todas as especialidades, né? Então, realmente, é algo que vai crescer e daqui a pouco grandes cidades, até cidades do interior vão acabar começando a ter robô, enfim. Mas isso é tudo um processo que tem que ser uma análise muito, muito ampla e muito assertiva, com equipes muito bem treinadas, muito bem formadas, né? Legal. Obrigado aí ao Túlio e toda a nossa equipe que está ao vivo aí conosco, abastecendo aí algumas imagens importantes. Eu estou recebendo aqui várias perguntas relacionadas à questão do sintoma. Eu vou resumir aqui e fazer um pequeno comentário e vou dar a deixa para você. Boa noite, Samuel. Qual que é o principal sintoma do câncer de próstata? Sou o Edson, de Carmo do Gajuru, tenho 57 anos. Você fez um resumo muito bem feito no segundo bloco, explicando que não seria bom esperar sintoma, ou a questão é ir regularmente e anualmente ao profissional da urologia, correto? Exatamente, porque o sintoma da próstata, ele vai estar relacionado basicamente à parte urinária, entendeu? E qual situação da próstata que dá sintoma urinário? É a próstata crescida, é a próstata benigna. O câncer de próstata, ele não vai dar sintoma, porque ele cresce numa parte que ele não vai ter contato direto com o canal da urina, entendeu? Então, câncer de próstata, qual que é o sintoma? Nenhum, zero. Por isso que a prevenção, ele é o mais indicado. Obviamente, situações muito avançadas, onde o paciente muitas vezes já chega com tumores avançados, com metástases espalhados no corpo, muitas vezes já tem sintomas não em relação à próstata, mas sintomas relacionados às complicações da doença espalhada. Mas aí são situações muito, muito amplas, né? Não vão ter sintomas que vão... Muitas vezes uma pessoa nunca vai ter um sintoma e você vai lá, você está com câncer de próstata por causa desse sintoma. Não. Olá, Samuel, boa noite. Então, de fato, os riscos são diminuídos com essa nova cirurgia? Ele colocou 3 pontinhos, os riscos cirúrgicos. Você pode comentar para ele aqui, doutor André, por gentileza? É importante a gente falar, os riscos cirúrgicos, sim. Não o risco de você ter, por exemplo, um câncer de próstata mais agressivo ou menos agressivo, entendeu? Então, assim, quando a gente
indica para o paciente a cirurgia robótica é porque realmente ela traz benefícios quando aquele paciente tem indicação cirúrgica, tá? Porque são várias linhas de tratamento que podem ser feitas. Tem paciente que muitas vezes ele é o melhor candidato para tratamento cirúrgico. Qual que é o melhor tratamento cirúrgico para câncer de próstata hoje disponível no mundo? Cirurgia robótica. Tem pacientes que muitas vezes têm tumores de baixíssimo grau, de uma lesão muito baixa, indolente, que é uma lesão mínima, um grau muito baixo, aquele paciente pode ser acompanhado. Tem vários pacientes que têm uma lesão muito ínfima, mínima, e que estão acompanhando, né? Um acompanhamento ativo, que a gente fala de vigilância ativa. Tem outros pacientes que muitas vezes têm um risco cirúrgico muito alto, impeditivo para uma anestesia geral, para uma cirurgia, mesmo que seja robótica. Muitas vezes aquele paciente vai ser direcionado para um tratamento hormonal, para uma radioterapia, mas quando o paciente é candidato para a cirurgia, a robótica ela é melhor sem dúvida, principalmente em relação a complicações, igual eu falei. Sangramento, menos dor, melhor visualização de estruturas, melhor assertividade nas emendas, na preservação de estruturas nobres. Então isso realmente faz uma diferença grande. Muito bem, e deixa eu dizer aqui para você que você quer acompanhar aí também várias informações no Instagram, DR André Coelho Rocha, _Uro, você ali tem várias informações. Doutor André sempre grava alguns vídeos, algumas informações importantes e lá você pode acompanhar. Então, o Túlio vai deixar daqui a pouco, DR André Coelho Rocha, _Uro. O telefone é o 31 3567 6965. 3567 6965. Está ali, portanto, obrigado aí ao Túlio. O Instagram, que é o DR André Coelho Rocha, _Uro. Qual que é o resumo que você faz dessa nossa entrevista e o que você gostaria de deixar mais marcado para o homem que já passou aí perto dos seus 45, 50 anos e que ainda se sente receoso em procurar aí um médico para os seus primeiros exames? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui trazendo essa informação, porque é algo, muitas vezes, o câncer de próstata ainda que tem muito mito, muito tabu, né? O paciente, muitas vezes, quando ele vai procurar um médico, muitas vezes eu vejo que o paciente me relata no consultório: oh, doutor, demorei muito porque eu tinha medo de ter um câncer, e se eu tiver um câncer de próstata, eu tô acabado, minha vida acabou, eu vou morrer disso. E não, né? Diagnóstico de câncer de próstata não precisa de levar ao desespero. Por quê? É algo que, se for feito o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. E a partir do momento que você está junto de um profissional que possa te dar segurança, que vai se importar com você, um profissional que você cria um laço e cria um ambiente de empatia, os tratamentos disponíveis para o seu caso vão ser muito melhor seguidos e aceitos. Seja um acompanhamento, seja uma radioterapia, por exemplo, ou seja a cirurgia, quando a gente falou muito aqui sobre a cirurgia robótica. Então não é algo que precisa ter medo. Fez 45, marca seu urologista, entendeu? Conversa com ele, porque é somente assim o acompanhamento e o aconselhamento que vai fazer a diferença em você ter qualidade de vida, poder aproveitar a sua família, porque você vê, muitas vezes a maioria dos pacientes vão ter a partir de 65 anos de idade. Então você já tem netos, tem filhos, você quer viver a vida, você quer aproveitar a família, e você tendo acesso a novas tecnologias, aquele risco de complicações ele é muito minimizado, e você fazendo diagnóstico precoce, você vai tratar uma doença que muitas vezes é considerada grave, mas que muitas vezes, dependendo do grau, com alto índice de cura. Isso é essencial. Okay. Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutor André. E até agosto, se Deus quiser, com a sua volta aqui ao programa Amostra Grátis. Agradeço. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h, que é o dia do nosso programa de saúde gravado. No nosso canal no YouTube e também no canal do YouTube da TV Candidez, você vai poder rever essa entrevista já provavelmente a partir de sexta-feira. Boa noite, doutor André. Muito obrigado aí pela sua presença. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.